Oi, gente, tudo bem? Avisa que já vai começar. Deixa aqui. Pronto. Estamos só esperando a noiva, pessoal. Segura aí. Só que essa daqui a gente não tem. Põe a sete também para dar toda aí. Essa tem salva aqui? Tem. Aqui, ó. Tem a sete. Põe a sete, então, para vocês entrar. Mas eu não estou muito. Essa aí. Aí depois tem aquela minha extensão. Deixa eu só fazer uma coisa lá no celular. Não, porque eu já tinha. Por enquanto tem bateria. Eu vou botar como tá aqui. Pastor, tá bloqueando aí que a gente pode olhar. Não, na regra não tem. Essa régua é pra quê? É pra pôr. Tem a tomada aqui, ó. Tomada ali. Pra depois colocar o celular na bateria. Ah, dá pra colocar. Dá pra colocar a luz também. Né? Sim, verdade, né? Já faz teste com a luz aqui. Ah, beleza. Pronto, aí na hora que ela tá no certo, só acho que o fio do carregador não chega aqui, mas a gente deixa aqui. Deixa em cima do piano, dá certo, né? Atrás. Então aqui. Nossa, obrigado, hein, Fernanda? Agradecendo de coração, hein? Que isso? Uma honra, né? Deixa eu ver. Obrigada.
Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes e eu acredito que é com o coração cheio de alegria que estamos aqui, né? Afinal, chegou o grande dia da nossa querida Vivi e do Marcos. Mas antes de darmos início com a primeira oração, eu quero ler algumas palavras para os irmãos. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tira. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com essas palavras, eu gostaria de estar convidando a igreja a se colocar em pé e juntos vamos ter uma palavra de oração por nós mesmos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado e agradecido seja o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos, Pai de amor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na tua casa participando dessa festa, Pai. Uma festa de enlace, e nós, com Marcos e a Viviane, nós te rogamos, Pai de amor, a presença do teu Santo Espírito na vida deles. Como família, eles venham a glorificar e santificar o teu santo nome. Nós te pedimos essas bênçãos, orando em nome de Jesus. Amém.
Quando dois corações se encontram, a vontade de Deus é assim. O amor nasce forte no ar e vem pra ficar, é perfeito, não tem fim. Foi assim entre você e eu. Nosso amor vem da parte de Deus, por isso eu quero viver ligado em você e sonhar e realizar nosso sonho de amor. Como a abelha e o mel, como a estrela e o céu, como o sol e o calor. Foi assim que Deus quis pra nos fazer feliz, nos uniu neste amor. Parte de mim, metade de mim, motivo real de todo o meu sorriso. Se estou ao seu lado, me sinto vivendo num paraíso. Parte de mim, metade de mim, preciso de mais de sua companhia. Agradeço a Deus deste amor por você, é tudo que eu queria. Amém. Uma boa tarde a todos, podem se assentar. Estamos nessa tarde para celebrar a cerimônia religiosa do Marcos e da Viviane, uma vez que eles já celebraram o casamento civil no dia 5 de agosto agora. E agora o meu papo é com a Viviane e com o Marcos. O texto que eu escolhi para vocês é um texto clássico de casamento, um texto clássico a respeito de princípios que vou pontuar para vocês aqui, que se encontra em Eclesiastes no capítulo 4, versos 9 a 12. E aqui diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. A corda de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Vou destacar alguns princípios aqui a vocês nesta tarde, começando pelo verso 9, quando diz: melhor é serem dois do que um. Casamento é uma instituição que começou lá no Éden e foi instituída por Deus. Casamento é algo que estava no coração de Deus e Deus sabia que o ser humano necessita disso. Obviamente que nós vivemos no tempo do fim. Obviamente que há revelação sobre isso no tempo do fim, onde o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, fala que se nós não nos abrasamos, então convém que fiquemos solteiros, no contexto do tempo do fim. Mas vocês tomaram a decisão de se unirem, seguindo sim este conselho bíblico que é melhor ser dois do que um. E aqui diz: porque tem melhor paga do seu trabalho. Então note, o mundo religioso, o mundo espiritual é tão importante, é mais importante na verdade que o mundo material. Mas falar que o mundo espiritual, o nosso relacionamento com Deus, é mais importante do que o mundo material, não significa que nós desprezamos o mundo material. O mundo material, o trabalho, a subsistência é essencial. Portanto, cuidem da finança de vocês.
como casal, controlem a finança de vocês. Não caiam no laço da dívida, porque muitos casamentos se rompem, muitos casais se machucam por questões materiais financeiras, porque tem melhora paga do seu trabalho. Portanto, o primeiro princípio até aqui é que o casamento foi instituído por Deus, nasceu no coração dele. Segundo é que o cuidado material, o cuidado financeiro do casal é essencial e importante no desenvolvimento do casamento. Terceiro ponto, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Aqui, o terceiro ponto fundamental é a questão do compromisso mútuo de um incentivar o outro segundo dons e talentos que Deus concede você a desenvolver no mundo material o seu serviço. Viviane trabalha na área da odontologia, o Marcos tem a sua área desenvolvida e um deve sempre incentivar e motivar o outro no trabalho e no crescimento. E quando um está desanimado, o outro deve motivar. E quando o outro está desmotivado, o outro anima. Cuidado com isso. Porque muitas vezes, quando um cônjuge está desanimado, a tendência é que o outro fique desanimado ou se queixe porque ele está desanimado. Na verdade, há um equilíbrio de forças de motivação que vocês devem tomar consciência. E quando um está desanimado, um está desmotivado, o outro deve ser a força. O outro deve ser o companheiro. O outro deve ser o motivador. E se ambos estiverem desanimados, motivem-se ambos, uns aos outros, nessa questão do desenvolvimento do seu lar, na construção financeira do seu casamento. E aqui continua. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Obviamente que aqui envolve a questão sexual, física do casal. O seu corpo não pertence a você, mas pertence a Viviane. O corpo dela não pertence a ela, mas pertence ao Marcos. Há o respeito, há a construção, o respeito mútuo, o respeito do físico e a preocupação em cuidar do físico e jamais violar. Jamais violar. Violência não cabe em um casal cristão. Lembre-se disso. O respeito deve ser mútuo, o corpo é templo do Espírito Santo de Deus e o Espírito habita ali. No verso 12, então, vai para o mais importante, onde diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Obviamente que Salomão aqui, pensando nos cônjuges, homem e mulher, e a terceira dobra, Jesus Cristo, o Eterno. E quando você coloca a presença de Jesus Cristo no lar de vocês, vocês sim enfrentarão momentos bons, sim enfrentarão momentos difíceis, sim enfrentarão e gozarão de momentos prazerosos, de alegrias, mas também tribulações surgem, dificuldades surgem, mas se vocês mantêm Jesus Cristo como centro da vida de vocês, pode vir a tempestade que for, não se rebentará essa corda. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Volto a enfatizar aqui no verso 12, se alguém quiser prevalecer contra um. Lembre-se, nós vivemos um grande conflito entre o bem e o mal. Lembre-se que esse alguém
pode ser sim desse mundo visível, desse mundo material, uma pessoa, um intruso, mas pode ser também do mundo espiritual. Porque Paulo diz que a nossa carne não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades das regiões celestiais. Então, ainda que um seja tentado, o outro deve ter a liberdade de exortar, a liberdade de motivar essa comunhão com Cristo Jesus que deve ser diária. Esse desenvolvimento de relacionamento com Deus que deve ser diário. Em outras palavras, pode vir ataque terrestre, pode vir ataque das regiões celestiais. Vocês permanecerão firmes se com Cristo estiverem. Lembre-se que a renovação de compromisso é diária. Lembre-se que o casamento, ele se inicia aqui. O relacionamento com Cristo é diário, o compromisso é diário, a entrega é diária. Casamento, o compromisso é diário, a entrega é diária, o se doar é diário. Lembre-se, amor é sacrifício. Você não deve buscar se completar na Viviane, mas você deve se doar para ela. Você não deve buscar se completar no Marcos, mas você deve se doar para ele. O objetivo do casamento não é nós sugarmos a pessoa, mas nós nos doarmos à pessoa. E esse é o princípio do amor bíblico cristão. O amor não busca se satisfazer, o amor bíblico. O amor bíblico, ele busca satisfazer o outro. Lembrem-se disso. Amor, em outras palavras, é uma decisão de sacrifício. E casamento é sacrifício. Porque, como diz um amigo meu, montou na mula, aguenta o trote. Montou na mula, aguenta o trote. Veja, há a necessidade dessa consciência, desse comprometimento. Casamento é a decisão mais séria que um ser humano pode tomar. Existe na Bíblia rebatismo, conforme Atos 19. Não existe recasamento. Casamento é um compromisso único diante de Deus e das testemunhas que aqui se encontram. Dito isso, de maneira breve, profunda, não vou dizer mais porque vocês estão, primeiro, emocionados, segundo, que não vai adiantar muito, que vocês vão esquecer. Então, lembrem-se pelo menos de uma coisa. Casamento é um compromisso diário de sacrifício da sua própria pessoa em doação daquele que está dentro do seu lar. Casamento é a expressão máxima de entendimento do amor de Deus para conosco. Deus sabe que somos pecadores. Deus sabe que temos defeitos, mas mesmo assim Ele nos ama. O Marcos não é perfeito. O Marcos tem muitos defeitos, mas o amor cristão deve apresentar-se a respeito disso. A Viviane não é perfeita. A Viviane que existe na sua cabeça, existe só na sua cabeça. Não é perfeita, mas o amor bíblico cristão é amar incondicionalmente a despeito dos defeitos. E é nesse ponto que você consegue entender como Deus nos ama. A graça, portanto, deve ser manifestada entre vocês. A misericórdia deve ser manifestada entre vocês. O perdão deve ser manifestado entre vocês. Atributos divinos, em outras palavras. Atributos divinos que devem ser manifestados através do relacionamento de vocês. Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Peço então que a Emanuele
venha entrar com as alianças. O sermão já foi exortação. Nesse momento a gente faz a exortação. Então, relembrando os princípios. Casamento é uma instituição divina. Casamento é onde nós aprendemos a amar o outro como Deus nos ama. Casamento é um compromisso onde vocês estão fazendo diante de Deus e para com Deus esse voto que é indissolúvel. Somente Deus pode separar aquilo que Ele juntou. Não separa o homem, Jesus disse. Casamento é a oportunidade de você aprender a amar como Deus ama. Casamento é a oportunidade de você manifestar a graça como Deus manifesta para você. Casamento é a oportunidade de você manifestar a misericórdia como Deus manifesta a misericórdia para você. Casamento é a oportunidade de você manifestar o perdão como Deus manifesta o perdão para você. E nesse sentido específico é o mais profundo significado do amor bíblico. Vocês terão a oportunidade de apresentar esse amor bíblico, de viver esse amor bíblico e testemunhar desse amor bíblico conforme vocês ambos se entreguem diariamente ao Senhor Deus e mantenham-se fiéis a Ele. Tem um outro princípio que eu não comentei aqui, que é fundamental. Sem esse princípio, tudo que eu falei, nada adianta. É o princípio de vocês continuarem crendo que isto aqui é a palavra de Deus. Continuarem crendo que isto é o único manual, isto é o único livro, é a única autoridade que tem sobre a vida de vocês. Porque se vocês deixarem de acreditar nisso, tudo que eu disse, nada vale. A palavra de Deus é o pensamento dele materializado e manifestado em nossas vidas. Portanto, sejam guiados pela palavra. Se submetam à palavra e exaltem a palavra de Deus no lar de vocês, na vida de vocês e testemunhem para as pessoas a respeito disso. Nós vamos então para a troca da aliança. Você pode pegar a mão esquerda da Viviane. Você pegou com a mão esquerda, né? Sua esquerda, isso mesmo. Não coloquem ainda não, viu? Não coloquem ainda não. Nós vamos fazer o voto. E aí depois você pode colocar, viu? Olha para ela, não para mim agora. Você vai fazer o voto para ela, não para mim, viu, Marcos? Eu já sou casado, viu? Marcos, diante de Deus e com Deus e diante dessas testemunhas, você promete amar a Viviane sob todas as circunstâncias, ou seja, na alegria e na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença? Sim.
Amém. Está gravado, hein? Viviane, diante de Deus e para com Deus e diante das testemunhas, você promete e se compromete a amar o Marcos Ramponi incondicionalmente, ou seja, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza ou na pobreza? Sim. Amém. Podem trocar as alianças, então? Senhor eterno Deus, estamos diante da Tua presença e, sendo ministro do Teu Evangelho, rogo a Tua bênção sobre esta união, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua paz estejam com o Marcos e com a Viviane. Que eles cresçam em graça e em sabedoria nessa nova fase da vida e que sejam uma testemunha poderosa do Senhor na nossa comunidade de fé e nesta cidade, onde quer que o Senhor os enviar. Pai, dá a Tua bênção. Pai, concede o Teu poder, o batismo do Teu Santo Espírito sobre eles. Concede a Tua proteção através dos Teus santos anjos celestiais e fortaleça-os a cada dia nessa jornada matrimonial que se comprometeram nesta tarde. É o que lhe rogamos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Conforme então a oração feita, a exortação feita, eu declaro então Marcos Ramponi e Viviane Ramponi casados e o mais novo casal da igreja do Imirim. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Fica para cuidar da mão de lá, o seu porteiro vai cantar para vocês. Eu vou te ajudar.
que estás no céus, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve, e livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Eu estou aqui hoje, estive internado, passei por muita coisa. Temos a agradecer a Deus pelo nosso casamento, pela vida, pela presença de vocês, pela presença de Deus. E neste momento eu gostaria de cantar com vocês, com os amigos que nos acompanham via Facebook, o hino Como Agradecer. Se você souber, cante conosco.